Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço a todos vocês, uma ótima semana. Começando nessa segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Dia em que o Vasco volta às suas atividades, daqui a pouco, às 11h30 da manhã, o técnico Maurício Barbieri vai conceder uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, mas antes o grupo estará se reapresentando. É uma expectativa muito grande, porque há pouco mais de um mês estávamos todos aqui sofrendo muito com o acesso à Série A. Pois bem, o Vasco conseguiu, aos trancos e barrancos, com uma dificuldade imensa, o acesso, vencendo o Ituano em Itu, mas foi duro, foi sofrido demais. A vitória em cima do Operário em Ponta Grossa, sofrida, o empate contra o Sport Clube do Recife, absurdamente sofrido no último minuto na capital pernambucana, a vitória de virada em cima do Criciúma de uma forma incrível, e aí faltava um único jogo, uma única vitória em casa, onde o Vasco não havia perdido contra o Sampaio Corrêa. O Vasco já se dava como vencido, empata o jogo aos 55 minutos, mas aos 56 toma o gol da virada, e perde um jogo em São Januário inacreditável, inacreditável. E vai para o último jogo, o jogo decisivo em Itu, dependendo de um resultado de empate, mas se perdesse, estaria fora da Série A de 2023. Aconteceu, o Vasco conseguiu ter a classificação garantida, e agora cria-se uma expectativa, porque é a primeira oportunidade que o novo modelo do Vasco, a SAF, vai ter de montar uma equipe. A SAF entrou em final de agosto, início de setembro, não havia como contratar, não havia como reforçar. O Vasco trouxe dentro das suas dificuldades jogadores na janela e nitidamente se via a diferença de não ter dinheiro e ter dinheiro. A SAF foi aprovada, deu-se apenas estrutura, salários em dia, e uma capacidade financeira boa de se manter a mobilização, mas agora não. Agora o buraco é mais embaixo. Criou-se uma grande expectativa, por conta de todos os discursos, de que o Vasco formaria um time de grande qualidade. O Vasco poderia ter um time com jogadores grandes. Mas, na verdade, o Vasco poderia ter algo bem melhor do que tinha nos últimos anos, pelo menos num primeiro ano. Mas vai explicar isso ao torcedor. Vai dizer isso ao torcedor. Vai dizer ao torcedor tão amargurado, tão triste, tão humilhado nesses últimos anos, de que ele não vai ter os Cristianos Ronaldos, os Messis, os Guardiolas dentro do Vasco. O torcedor é assim. Não tem jeito. E começa-se um trabalho através do executivo de futebol escolhido, o Paulo Brax. Ele vai à Europa, há uma expectativa grande do porquê dele ir à Europa. As coisas sendo tratadas de maneira ainda muito sem explicação, sem muita exposição. E na terça-feira da semana passada, o Paulo Brax dá uma entrevista e é claro em dizer: fomos à Europa para entender o orçamento, entender aquilo que poderíamos gastar e planejar o ano. Fazer algo que o Vasco não vinha fazendo nos últimos anos. Fazer contratações? Sim, vamos fazer. Mas temos até abril, porque o grande objetivo, a grande intenção é o Campeonato Brasileiro. Quando o Vasco precisa ter segurança de fazer um bom Campeonato Brasileiro, cada dia mais competitivo, que não lhe dê receios de pensar em cair. Vai explicar isso para o torcedor. Vai dizer isso para a grande massa, que está acostumada a ver o Vasco brigar por títulos, ver o Vasco ser campeão, ver o Vasco nas cabeças. Olha, é duro, é muito duro a gente ter que dizer a vocês que o Vasco se perdeu com o tempo. O Vasco ficou parado no tempo. O Vasco deixou de ser o Vasco. O Vasco passou a ser um clube de segundo escalão pela necessidade de pagar suas contas e não conseguir,
pela dificuldade enorme de ter um time para jogar e às vezes não conseguir, ter sempre que buscar o reserva, o jogador refúgio, o jogador livre no mercado, o jogador machucado que vai se recuperar, como seus reforços nas últimas temporadas. Mas criou-se uma expectativa de que sempre vai pintar alguém, sempre vai ter um nome, sempre vai ter um treinador cedo. Acabou a Série B, já vai anunciar um pacotão. Tudo isso passa por uma análise que a gente tem que fazer do tempo. A gente se acostumou a isso. E hoje eu estou aqui dando razão a esse torcedor que está amargurado, que está desgostoso. Não estou colocando aqueles que torcem para que dê errado. Esses aí eu não vou tocar. Esses aí são aqueles frustrados porque não tiveram oportunidade de, enquanto modelo associativo, de fazer certo e que ficam ladrando, jogando pedras sem necessidade alguma. Mas aquele torcedor do interiorzão, aquele torcedor da periferia, aquele torcedor do Vasco Raiz, que está preocupado, que quer e que sonhou com alguma coisa diferente, o meu recado é para esse torcedor. Eu entendo você. Eu sei o que é isso. Eu percebo bem isso em você. De que a sua decepção foi grande e você tem medo de ser decepcionado de novo. Você que, por exemplo, entrou de sócio em final do ano de 2019, esperava um 2020 com grandes jogadores e não teve. Seu dinheiro foi penhorado pela Fazenda Nacional. É você comprar ingressos virtuais e não entender para quê, mas compra porque quer ajudar. É você achar que o Bruno César vai dar resultado porque é o cara que jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Benfica, e ele chegar aqui e não dar um chute na bola. É você ver o Vasco trazer um Martim Benítez, que começa muito bem, mas que fisicamente tem condição de uma criança. E arrebenta músculo, e não consegue jogar, e na hora H vai para o espaço. É você ter um Vanderlei Luxemburgo contratado e você achar agora vai. Pelo amor de Deus, agora com Luxa as coisas andam. E o time cair. É você trazer o Ricardo Sapinto para trazer o lado sanguíneo ao vestiário, muito devagar, muito frouxo. Vamos colocar o Sapinto e não dá certo. Então esse torcedor está calejado. Ele está sempre com o pé atrás. Ele não tem ideia do que virá. E a partir de hoje, os profissionais que estarão no Vasco terão uma responsabilidade muito grande de lutar contra isso, de mostrar a esse torcedor que eles não precisam estar assim. É a palavra que começa com C e acaba com alma. É calma. Calma? Que calma? Sim, calma. Precisa-se ter calma, porque é um problema de anos, é um problema de décadas, é um problema de muitos e muitos tempos e que não se resolve do dia para a noite. Não se resolve e quando se quer resolver, não dá para se resolver da maneira como a gente se acostumou. Com contratações estapafúrdias, com jogadores que não são pagos, com anúncios popularescos, com irresponsabilidade no total, não dá mais. Não cabe mais nesse modelo. Mas eu entendo você, torcedor, que não aguenta isso, porque você não está acostumado com isso. Você fuma, eu não fumo, mas eu sei que para quem fuma é duro largar o cigarro, duro. Tem que ser alguma coisa que aconteça com você, um estalo. Eu sempre ouvi falar, cigarro a gente larga de vez. Não tem aquele negócio, não, vou parar, vou começar a diminuir, não adianta. Pintou um estresse, pintou alguma coisa, fuma-se. A mesma coisa da bebida, os vícios, eles são amarrados, eles são aqueles que é difícil de você largar. E aí você está acostumado com aquilo, quando você corta esse costume, você sofre. E essa operação no futebol brasileiro é muito assim. A gente está acostumado com isso. De terminado o campeonato, manda todo mundo embora, contrata um novo treinador logo, traz logo os jogadores para a gente já imaginar o ano seguinte como vai ser. E agora é diferente, porque como eu costumo dizer, o dinheiro tem dono, ninguém vai gastar de forma perdulária, ninguém vai gastar para agradar as massas,
ninguém vai ficar gastando porque tem que dar satisfação. Então, ou a gente aceita ou a gente acostuma e cobra em campo, que é onde a gente vai cobrar, ou então a gente vai surtar, vai ficar doido. Porque nós que cobrimos o dia a dia, a gente está aqui como representante. Vocês não acham que de alguma forma ansioso eu fico? Mando mensagem para empresários, jogadores, dirigentes 10, 15, 20, 30 vezes por semana. A ponto de um dirigente e de um empresário, semana que passou agora, dizer para mim, pô, para de mandar mensagem, cara. Quando tiver alguma notícia eu te dou. Então, para nós também é angustiante. Mas talvez um exercício que eu particularmente tenho que ter, eu que sou old school, sou da velha escola, de entender o trânsito livre, a entrevista, o papo, a apuração, a informação. E aí a gente discute até que ponto isso é válido. Eu vou trazer um pouquinho para a minha seara. E volto a dizer aquele rapaz que uma vez escolheu escrever que não estou aqui para ver tuas aulas, não estou aqui para vídeo de ajuda. Não, é só para trazer um pouco de embasamento. O jornalismo ele é feito na apuração, no dia a dia, na informação, na pergunta a um dirigente, na pergunta a um treinador, e você tem um retorno. E em cima disso você fomenta a sua pauta, você tira as suas conclusões e você faz um material para o seu público. Você tem que pensar com a cabeça do seu público. Mas aí, com essa mudança de hoje, é uma mudança para mim também. Porque quem é novo, quem é jovem, vai se adaptar, está começando agora. Agora, para quem é da antiga, para quem já cobra há muito tempo, para quem lida com esse dia, só tem uma coisa: você não perde as suas fontes, isso é importante. Você busca o caminho, você conhece os empresários, conhece os jogadores, porém dentro do clube a informação checada é dura, é difícil. Mas é uma maneira que a gente vai ter que se acostumar. Que eu vou estar cobrando, que a gente vai estar junto, que todo mundo que está na cobertura cobra. Mas a gente tem que entender um pouco isso. Essa mudança, ela precisa acontecer. E é como o vício. A gente vai precisar largar dessa operação antiga, dessa coisa lá de para trás mente. A gente precisa entender que os tempos são outros. Mas o que não muda no tempo é a formação de um time. E se a gente tem consciência de que o Vasco vai trazer 15, 16, 17, 18 jogadores, vai trazer. Mas que para isso talvez não seja tudo agora, vai ser uma demanda, vai ver o Campeonato Carioca, vai fazer sim como laboratório, e eu apoio, vai usar isso como laboratório, as coisas vão andar. Para abril, maio, a gente tem um time competitivo para jogar o Campeonato Brasileiro, que é a nossa grande intenção, jogar e ficar seguro. Brigar, beliscar alguma coisa, ótimo, mas ficar seguro acima de tudo. Eu vou hoje lá, quero ver como é que está o CT, quero entender do Maurício Barbieri. Se tiver a oportunidade de fazer mais de uma pergunta, vou fazê-lo, sobre questão tática, modelo de jogo, tem muita curiosidade de entender como é que o Vasco vai jogar. Vai ser um Vasco ativo, vai ser um Vasco de marcação alta, um Vasco de posse de bola, um Vasco diferente de tudo que aconteceu nesses últimos anos. Tudo. De um time que não conseguia dar 5 passes, de times com esquemas confusos, com jogadores que entravam apenas para preencher vagas e lacunas, sem nenhuma planificação, sem nenhuma grande atividade de mudança, grande pluralidade de sistemas. Quero entender para ele as dificuldades que vai ser de montar esse time, com os jogadores, que jogadores que ele está querendo, que posições, se já tem coisas adiantadas. Enfim, a gente vai lá perguntar. Mas é claro que eu estou na ansiedade também. Amanhã deve ter o anúncio, na verdade hoje, do Júnior Urso. Não sei se do Patrick de Lucas, se vai ter. Como está a situação do Pedro Raul, outras situações. Basicamente é isso. É entender o que essas pessoas pensam do Vasco a partir de agora. É entender o tamanho da bronca que eles compraram. Do tamanho do problema que eles compraram. E botar a cara a tapa. E fazer a coisa acontecer. Eu tenho esperança de que as pessoas que estejam entrando sejam capazes de fazer isso, mas que elas saibam que o legado é muito ruim. O legado é duríssimo. De um clube formado por um torcedor amargurado, triste, magoado, absolutamente magoado,
e que quer ter um time minimamente competitivo. O torcedor que reclama hoje é o jogador A, B ou C. Esse torcedor, quando a bola rolar, se os caras jogarem bem, esquece tudo. Mas volto a dizer, quem faz a gestão não pode dar ouvido a isso. Tem que ter suas convicções. Se ouvir rede social e ouvir imprensa, ele morre, ele está morto. Vamos esperar. Espero logo mais na nossa tradicional live lá no canal Atenção Vascaínos. E à tarde vou estar aqui no Ave Mais também, trazendo um boletim com informações, de trazer boas notícias, boas novas, boas perspectivas, para que o Vasco comece a trilhar, a partir de hoje, um bom caminho. Vamos lá. E qual é a sua esperança? Qual é a sua expectativa? Deixa a sua mensagem aqui embaixo, fale o que você acha que vai acontecer, o que precisa acontecer. Vai ser um prazer debater com você. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira. A gente se fala. Tchau, turma.